Semana 7. Informação 7 dias na semana. Queremos ainda falar de desporto, naturalmente, mas uma última questão que não tem a ver com a Covid, mas tem a ver com esta coordenação regional que tem feito e que dividiu o país em 5. Poder-se-á antever isto como uma espécie de antecâmara de preparação para uma futura regionalização do país? Ou seja, isto funcionando da forma como está a funcionar, poderá demonstrar que é possível regionalizar o país? Agora dou uma opinião muito pessoal, muito minha, digamos, não é o coordenador regional, não é o secretário de Estado, eu sou um regionalista, portanto acredito verdadeiramente que o país precisa desse patamar de decisão, de nível de decisão. Eu acho que, enfim, e tenho notado todos os dias, e as pessoas com quem lido, da Proteção Civil, das Forças de Segurança, dos presidentes de Câmara, dos empresários, enfim, das organizações não governamentais, das governamentais, eu acho, de resto, eu acho que todas estas pessoas que nestas áreas já trabalhavam, identificavam essa, digamos, essa mais-valia que seria um processo de regionalização. Há, enfim, uma ideia que todos sabemos, muito injusta, mas que existe, muitas das vezes até demagógica, porque também passada por alguns que gostam de instigar esses raciocínios mais básicos, mais primários, muitas vezes com aquela argumentação de se os políticos querem é mais taxos, não vamos fugir à expressão que é normalmente utilizada, quando na verdade ganharíamos seguramente muito mais com este nível de decisão, porque permite maior articulação, maior proximidade. Vamos ver, as próprias comunidades intermunicipais, o seu intuito já foi de se fazer esse caminho, o próprio processo de descentralização que o Governo tinha anunciado e que estava, diria, a grande velocidade a acontecer, inclusivamente com alterações às próprias CCDRs, às comissões de coordenação das regiões, já ia nesse sentido. Era para estar até 2021, se calhar vai ser até. Agora está, enfim, como está, é um processo que está, na circunstância de tantos e tantos outros, naturalmente prejudicado por esta pandemia que vivemos. Estaríamos certamente a combater as assimetrias e também, ao mesmo tempo, a falar dentro do contexto daquilo que é o desenvolvimento endógeno. Eu volto a dizer, não tenho nenhuma dúvida a esse respeito, quer dizer, acho que o que se ganhava... Mas admite que há assimetrias... O que se ganhava de articulação, o que se ganhava de proximidade, o que se ganhava de agilização e rapidez no processo de decisão, o que se ganhava também na própria responsabilização de quem exercesse estas funções, acho que era um benefício inequívoco para todos. E claro que há assimetrias na nossa região, é evidente que sim. Enfim, diria que não há região nenhuma no país que não tenha as suas assimetrias e, portanto, desde logo temos um interior mais desertificado, menos povoado, um litoral mais industrializado, mais povoado também, enfim, mas isso também nos traz riqueza, não é? Traz-nos a riqueza da diversidade, por exemplo, do ponto de vista do património natural, já viram, quer dizer, nós temos praia, nós temos serra, nós temos rios, nós temos, enfim, uma diversidade também grande que no fundo depois constituem também oportunidades para a própria região. Inclusive do ponto de vista turístico, estou esperançado que esta próxima época, enfim, de verão, de balnear, como costumamos dizer, que se possa transformar numa oportunidade justamente para o interior e que, enfim, nos pequenos turismos rurais, nos passeios de montanha, nas praias fluviais, os portugueses possam encontrar uma alternativa, lá está, às grandes aglomerações de pessoas que habitualmente vivemos no litoral. Muito bem, doutor. Estamos exatamente a dobrar a primavera, vamos entrar no período de verão.
Há algum plano previsto para eventualmente conter esses prováveis excessos que certamente as pessoas com o bom tempo irão... Temos estado justamente a trabalhar nisso. Aliás, eu hoje já tive 2 reuniões em Leiria e outra em Coimbra, em que já desafiei também os próprios autarcas, e particularmente aqueles autarcas que têm praias de costa ou praias fluviais, de iniciarmos e começarmos a pensar não só essa vertente, mas também a vertente das festas, não é? Somos um país, e particularmente a nossa região, muito rica e profícua nestas festas, muitas vezes até de caráter religioso também, mas sobretudo de caráter muito popular. Temos uma comunidade imigrante que nos procura sempre nesta altura também, e se, enfim, foi relativamente fácil consciencializar a nossa comunidade tão querida, a nossa comunidade imigrante, no período de Páscoa, se resguardarem, não procurarem, portanto, as suas visitas habituais que fazem nessa altura ao nosso país. Muito dificilmente conseguiremos travar, digamos, essa vontade perfeitamente legítima também de regressarem e de virem às suas terras, no fundo, avistar os seus familiares, e portanto isso constitui desafio, não é? E temos que estar preparados para responder a isso. Se me pergunta objetivamente, eu tenho visto também muito gozo até naqueles cartoons e naqueles memes que facilmente circulam nas redes sociais de como é que vamos estar na praia no futuro. Portanto, isso é prematuro nesta fase, mas diria que nas próximas semanas conheceremos planos também desse ponto de vista, na medida em que, objetivamente, a época balnear inicia-se com o começo do mês de junho. Doutor, vamos falar então um bocadinho do desporto, que é uma área que tutela, de alguma forma. Apesar de haver um Ministério, a Secretaria de Estado tem sempre um papel mais relevante neste aspecto. As pessoas querem saber como é que vai ser o regresso ao desporto. E digo isto, quem o pratica de uma forma perfeitamente amadora, mas também quem o pratica de uma forma profissional, e sabendo-se, como se sabe, que é uma indústria que movimenta muitos milhões e que, estando parada, corre o risco de ser o princípio do fim de muitos clubes, muitas SADs e por aí fora. Houve uma reunião importante, naturalmente, ontem em Lisboa. Certamente que o Primeiro-Ministro vai falar sobre isso quando apresentar as medidas esta quinta-feira. O que é que nesta altura estaremos em condições de adiantar às pessoas relativamente ao regresso das competições de futebol? Como é que tem sido o gerir de toda esta situação, das expectativas de dirigentes, de clubes, federações, tudo isso? Antes mesmo dessas, falar do desporto de uma forma geral, até porque a reunião, já sei que atrai sempre mais a atenção mediática, é de facto, ou foi a reunião do futebol, mas antes mesmo dessa houve uma reunião com os presidentes do Comitê Olímpico, do Comitê Paralímpico, da Confederação de Desporto de Portugal, portanto, em que discutimos e avaliámos, digamos, uma retoma também para o desporto de uma forma geral, e sem pensar nas competições, nomeadamente profissionais, e do futebol. O que é que eu tenho dito enquanto Secretário de Estado do Desporto? Uma coisa simples, que acho que toda a gente percebe: o desporto não é um setor pária na sociedade, é um setor como outro qualquer, e portanto, se temos que pensar retoma para todos os setores de atividade da nossa sociedade, evidentemente que o desporto não pode ser deixado para trás, não pode ficar de fora. Eu diria mesmo mais, o desporto é absolutamente essencial, como nós sabemos, dá um contributo, desde logo pessoal, não é? A cada um de nós, individual, para o nosso bem-estar físico, para o nosso bem-estar mental, mas depois também para o nosso bem-estar coletivo, porquanto mobiliza o interesse de muitos, apaixona milhões nas diversas modalidades e, portanto, ajuda também a trazer ânimo, no fundo, e também estamos necessitados, estamos precisados justamente desse ânimo que o desporto também nos traz e que agrega, não é? E, portanto, isto é muito importante. Eu não vou adiantar muito. Bem, desde logo, ponto primeiro, há questões que ainda estão, neste momento que estamos a falar, estão a ser discutidas entre os especialistas, e particularmente vou já falar do futebol, dos especialistas de saúde que a Federação Portuguesa de Futebol envolveu neste plano de retoma, que estão a discutir, portanto, no sentido de adirimir esses mesmos planos
com os representantes da Direção-Geral de Saúde, portanto com as autoridades de saúde. E portanto, desse ponto de vista, ainda não há objetivamente notícias. Agora posso adiantar coisas que eu acho que facilmente qualquer um de nós percepciona. Quer dizer, há modalidades desportivas de prática individual, não é? Quer dizer, não acho que se eu posso andar a pé na rua, ir trabalhar ou ir fazer compras, enfim, não haverá motivo nenhum para não poder fazer uma corrida, não haverá motivo nenhum para não poder pegar numa bicicleta e fazê-lo também, mesmo, e são modalidades individuais, às vezes as pessoas podem ter essa confusão, mas por exemplo o ténis, apesar de ser jogado com um parceiro e até poder ser jogado com duplas, não é? Mas é considerada uma modalidade individual, como a canoagem, e todos nós sabemos, e que grandes alegrias nos têm dado os nossos atletas no chamado K4, não é? Que é a embarcação, é uma modalidade individual, apesar de ter esta vertente, digamos, de envolver às vezes mais do que um praticante. Portanto, essas de modalidades individuais, quer dizer, enfim, não é um desporto muito popular no sentido de massificado, mas o golfe, acho que ninguém se surpreende ou ninguém fica estupefacto por uma pessoa poder andar a jogar golfe, enfim, no meio de hectares em que o distanciamento social é completamente garantido. Relativamente ao futebol, o futebol tem uma particularidade, desde logo é a única modalidade do nosso país que tem uma liga profissional, não é? Nós temos atletas profissionais noutras modalidades, mas Liga Portuguesa de Futebol Profissional existem até 2 competições profissionais, como nós sabemos, nessa mesma liga, e portanto depois há um impacto social, porque mexe de facto com muitas pessoas, e depois, como se costuma dizer, a indústria do futebol é uma indústria com muita relevância económica, de postos de trabalho diretos, e quando falo, e nós às vezes pensamos, por exemplo, num clube qualquer, os ditos grandes, não é? Ainda ontem, nessa reunião onde estavam também presidentes de clubes, como é sabido, enfim, tivemos o conhecimento, eu já os conhecia, mas a todos que estavam nessa reunião, ficou claro os milhares de pessoas, portanto, os trabalhadores dos clubes de futebol não são só e apenas os jogadores de futebol, não é? Há milhares de pessoas que trabalham nestes clubes, e daí, por exemplo, também a medida anunciada que criou alguma confusão a algumas pessoas a determinada altura, quando foi do layoff simplificado, como medida também de apoio, digamos, às empresas. Admito que algumas pessoas menos cautelosas e mais impetuosas e impulsivas logo num raciocínio acharam que se estava a falar de layoff para jogadores e para salários milionários. É preciso dizer que nem todos os salários no futebol são milionários, há salários que são, enfim, perfeitamente, sim, acima da média sempre serão, como nós sabemos, também são carreiras muito mais curtas, mas quer dizer, há jogadores que eu não tenho a mais pequena dúvida que não têm capacidade de aguentar meses sem receber dinheiro. Naturalmente os que têm vencimentos mais milionários aguentarão, mas o Estado não se deve preocupar com esses, porque esses não carecem da preocupação de todos nós, não é? Estão defendidos. Nas ligas não profissionais, estamos a falar do Campeonato de Portugal, por exemplo, já se sente ali algum foco de instabilidade relativamente à situação em termos de pagamentos de ordenado? Porque já há alguns jogadores profissionais no sentido, enfim, mas há muitos jogadores, como nós sabemos, no Campeonato Nacional de Séniores que têm, enfim, compatibilizam profissões, não é? Jogam futebol, enfim, são remunerados também por isso, mas conseguem e não vivem, digamos, única e exclusivamente disso. Nas ligas profissionais, como sabemos, a realidade é outra. Para não vos tomar muito tempo e ser objetivo, é preciso garantir a saúde pública. Esse é o primeiro tópico a responder, não é? A partir daqui, perceber que temos capacidade ou não
de retomar, no fundo, os campeonatos e de terminá-los como era desejável, no sentido estritamente económico, e a pensar nos clubes, a pensar inclusivamente nas competições europeias, nas descidas, nas subidas, portanto tudo isso, a pensar inclusivamente na retoma também do que são os direitos de transmissão televisivos, porque os clubes, como nós sabemos, dependem em grande medida dessa receita, que hoje está suspensa, porque enfim, não há jogos, e portanto também é atendível e é compreensível que as próprias operadoras não estejam a cumprir a sua parte também, mas se isso é tudo compreensível e desejável, nós nunca poderemos pôr em causa a saúde pública. Está a ser avaliado, havendo condições de reduzir o risco, digamos, a um nível que seja compatível com o que nós, no fundo, estamos disponíveis para arriscar, no sentido, porque, como volto a dizer, algum risco, quer dizer, comporta algum risco. Nós, apesar de estarmos aqui com este distanciamento, só o facto de nos termos deslocado para aqui, estamos a assumir algum risco, naturalmente. Essa contenção de risco nas competições profissionais, para minimizar esse risco, entendo que poderá passar, por exemplo, pela segunda liga não se realizar e depois os clubes serem a ver algum mecanismo de solidariedade que compense os prejuízos que tenham com as verbas das televisões. É uma possibilidade aberta? Eu tenho mesmo que ser absolutamente franco nessa matéria. Não há decisão tomada, à hora que falamos, não há decisão tomada. Enfim, tem havido alguma especulação, de facto também já li, também já ouvi a possibilidade da segunda liga não retomar, e na eventualidade de retomar a primeira, poder não retomar a segunda. Neste momento não é certo que retome a primeira e que não retome a segunda, nem é certo que retome uma qualquer ou que retomem ambas, quer dizer, não... O que é certo é que adeptos nas bancadas, isso é absolutamente certo, qualquer espetáculo desportivo que venha a acontecer nos próximos meses. Devo até dizer, e acho que não estou a cometer nenhuma inconfidência, a própria Federação Portuguesa de Futebol já o disse, que admite mesmo que a próxima época desportiva conheça as restrições que a eventual retoma para terminar esta competição agora venha a ter. O que também não quer dizer, como dizia há pouco e bem, não é? Estamos todos os dias a testar, todos os dias a fazer pequenos avanços, quer dizer, se houver competição, ainda se terminar esta época, garantidamente vai ser sem público. Eu admito que uma próxima época possa ver condicionado o acesso público, enfim, também me parece razoável, não é? Que se podemos ir a um cinema, e se no cinema, enfim, para uma lotação, vamos pensar, de 200 lugares, só podem entrar 40 pessoas, portanto, para garantir o tal distanciamento social, aí também, como Secretário de Estado do Desporto, bater-me-ei naturalmente para que iguais circunstâncias sejam consideradas para os espetáculos desportivos, que são justamente isso também, espetáculos. Doutor, estamos praticamente no final desta nossa entrevista. Não sendo propriamente uma garantia, mas o Governo poderá colocar em cima da mesa, porque estamos a falar, por exemplo, no futebol, que tem imensos adeptos, como é evidente, que os jogos, por exemplo, a portas fechadas, exatamente da forma como estava a falar há pouco, possam ser transmitidos pela TV em canal aberto. É uma hipótese. É? É uma hipótese. Podendo eventualmente não, é uma hipótese no sentido que é algo que está a ser também estudado e é preciso... Existe interesse público, não é? É preciso, enfim, é uma hipótese, não diria que tem mais probabilidade de vir a acontecer ou menos probabilidade do que outras, mas é de facto uma hipótese, porque se compreende, mais uma vez, quer dizer, como nós sabemos, o futebol visto na televisão é visto normalmente em associações, em cafés, em locais públicos, não é? Porque nem toda a gente consegue comportar, por muito que goste da modalidade, não consegue computar os custos mensais que isso significa, o que,
enfim, a trabalharmos para o distanciamento, não é? E impedindo as pessoas de ir aos estádios, teremos que encontrar aqui uma solução de compromisso que possa compatibilizar a vontade que as pessoas têm em ver e a vontade que há, naturalmente, de todos nós, de mantermos esse mesmo distanciamento. Doutor, mesmo para concluirmos a nossa... Alguns jogos até, eventualmente, não é? Quer dizer, pensarmos dessa forma também... Vem então a última pergunta, Doutor. Como já falámos que hoje em dia é difícil fazer uma previsão muito curto prazo, a médio prazo e muito menos a longo prazo, ainda assim eu vou-lhe fazer a pergunta. Onde é que de alguma forma se vê daqui a um ano e meio? No Terreiro do Paço ou na Praça da República? Não tenho... Olha, eu também respondo a isso muito francamente. Eu nunca fiz exatamente planos, as coisas, enfim, a mim, pelo menos, foram acontecendo mais ou menos de forma natural. Nunca tinha propriamente desenhado um plano para ser deputado ou secretário de Estado, muito menos coordenador regional. Enfim, não devia sequer uma pandemia, não sabemos hoje, há alguns que falavam disso aqui há alguns anos. Eu nunca me passou isso pela cabeça. Portanto, isto para dizer o quê? Não faço planos e, como disse, essa questão de a médio e longo prazo, então, hoje ser muito difícil. Há uma questão à qual não fujo. Eu sou militante do Partido Socialista, enfim, sou de Viseu, já fui vereador, já fui muitos anos deputado da Assembleia Municipal e sou dos que defende, e defendo mesmo, que o Partido Socialista deve encontrar o melhor ou a melhor candidata ou candidato à Câmara Municipal para que consiga ter uma vitória nas próximas eleições autárquicas. Isso para mim é indiscutível. E depois todo o partido tem que estar unido e deve estar unido. E disponível. E mais do que o partido para esse combate. Unido e disponível? Todos temos que estar, isso é uma regra essencial. E sente-se com perfil, ou entende que tem esse perfil para ser um candidato potencialmente vencedor para a Câmara de Viseu? Não, vamos lá ver. Eu já tive a oportunidade até de um outro órgão de comunicação social ter respondido à pergunta e não sei até que ponto é que tenha sido bem interpretado, mas agora, eventualmente, até me dão a oportunidade de esclarecer um pouco melhor. Quando me perguntam se eu posso ser candidato, eu na altura, aliás, a pergunta foi muito insistente, não digo tão... Foi um bocadinho mais do que agora estamos aqui a ser, mas que eu a determinada altura, quer dizer, também ser candidato, nós conhecemos dezenas de candidatos nos mais diversos partidos nos últimos anos, a esta autarquia, a tantas outras, não é? Portanto, não é preciso ser um special one como o Marinho se auto-intitula, não é? Eu acho, enfim, quer dizer, eu costumo dizer muitas vezes que a minha avó dizia pior que a imodéstia também pode ser a falsa modéstia, portanto também sem falsas modéstias acho que tenho um percurso, acho que já fiz um conjunto de coisas profissionalmente, do ponto de vista político, de cargos, de exercícios que já fiz, que me qualificam para quer dizer, não ser considerada uma com estupefacção, digamos, o facto de eu poder aparecer. Digo mesmo mais e volto a dizer, sem falsas modéstias, que enfim, não acho também, mais uma vez, que fosse motivo de grande espanto eu assumir que tinha capacidade para exercer a função. Quer dizer, eu já exerci funções executivas ao longo da minha vida, volto a dizer, do ponto de vista político, do ponto de vista profissional, e portanto uma Câmara Municipal não me causaria assim muita estranheza. Agora volto a dizer, o Partido Socialista tem felizmente muitas pessoas que podem ser boas candidatas, bons candidatos e, portanto, isto também é muito feito sempre com equipas. Eu sei que há uma curiosidade e quanto mais se aproxima a data das eleições, maior a curiosidade para isso. Eu conseguia-me lembrar muito facilmente de uma mão cheia de candidatos à Câmara Municipal de Viseu e, portanto, acho que devemos todos ter esta perspectiva, que é quem estiver melhor posicionado, quem estiver, digamos, quem reúna melhores condições, deve ser, desejavelmente, quem protagoniza esse combate. Muito bem, Soutor. Foi um prazer tê-lo aqui na Estação Diária. Eu é que agradeço. Certamente que nos iremos encontrar numa outra qualquer fase, nem que seja daqui a tal ano e qualquer coisa. Cumprimentar, de aperto de mão e, desejavelmente, até de abraço. Doutor, foi um prazer. Até à próxima. Muito obrigado. Bem-vindo à Estação Diária. Saúde para todos. Bem-vindo à Estação Diária.
Semana 7. Informação 7 dias da semana. Estação Diária. Viseu 96.8 FM.